Eu quero, sem demoras, chamar o pastor mais lindo dessa igreja. Olha, pare. Venha, o amor da minha vida, pastor Hinaldo. Chegue. Era poder tentar assim que rufem os tambores. Espalhada, né? Amém. Já que ela mandou sentar, eu vou deixar vocês sentar um pouquinho, amém? Não precisa vocês agora não. Daqui a pouco eu vou precisar de vocês por causa do tempo ali. Que eu falo muito, gente. Graça e paz, amém? Como ela falou, o pastor não está aqui, certo? É uma honra estar aqui, né? Temente a Deus naquilo que Ele quer passar para vocês, certo? Não joguem cadeiras, que hoje vocês não vão ver um pregador. Pode ser que esteja na parte de ensino. E talvez você não goste daquilo que vai ouvir. Mas diga, eu vim aqui para ouvir a palavra de Deus. Aqui, esse lado aí está parado. Diga, eu vim aqui para ouvir a palavra de Deus. Não aquilo que eu quero ouvir. Mas o que o Senhor quer transmitir na minha vida. Amém? Então veja, lá o tema está. O que somos? Crentes ou convertidos? O mundo agora vai ficar calado, né? Eu acho que muitos, glória a Deus, não vai sair muito, né? Porque nós vamos trabalhar uma coisa que está com a gente por algum tempo, né? Que quando a gente subir ele não vai estar não, é nossa carne. A gente vai querer ouvir isso aqui não hoje, mas antes de chegar a você, vai chegar a mim. Amém? Então, essa ministração, ela não só era para ser, só hoje, ela era para ser expansa. Hoje, amanhã, depois da manhã é para ser uma conferência, porque eu vou fazer muito resumido daquilo que ela está me pedindo, tá certo? Então, como está ali, ó, crente ou novo convertido? Quem é crente aqui? A metade. Quem é novo convertido aqui? Vai ficar na dúvida, tá vendo? Tá na dúvida. Eu vou explicar algo aqui, certo? Talvez você diga, oxe, mas eu não sou crente novo convertido. Ei, até o diabo é crente. Ou não? Ele crê que Deus existe. Sim ou não? Então, se ele crê que Deus existe, ele é crente. Todo aquele que crê em algo, ele é crente. Eu vou fazer aqui, talvez vocês vão entender agora o que eu vou fazer. Eu gosto de chamar alguém, eu gosto de chamar a plateia. Deixa eu chamar alguém aqui bem diferente aqui, que talvez, chamar Lucas, a gente está de barba. Eu ia chamar Elinaldo, pastor Elinaldo, mas ele baixou a cabeça com medo. Vem cá, Lucas. Ei, negão, eu te passei dúvidas. Ei, faz o pix para mim que eu não te chamei, não. Gente, vamos lá. Preste atenção. Vocês estão vendo aqui, ele é um homem. Amém. Sério. É um homem. Por que ele é um homem? Vocês creem que ele é um homem? Barba. Minha mente a barba do homem aí. O bigode, ele diz, né? Postura aí, entra para ser Naldo, assim, ó. Então, ele é um homem. Vocês acreditam que ele é um homem? Né? Eu creio que ele é um homem. E é casado, é homem sim. Amém? Então, veja, Lucas é um homem. Todos aqui creem que ele é um homem. É a mesma coisa quando o próprio diabo também crê que o próprio diabo, ele crê, certo? Então, se ele crê, ele é crente. Agora, o novo convertido é diferente. Por quê? Senta aí, uma salva de palmas para ele. Eu vou mostrar a vocês na palavra. Por que o novo convertido? Nós temos que ser novo convertido. Porque o crente, eu vou mostrar-lhe a alguém chamado Pedro. Um dia, acho que o pastor pregou, acho que uns meses aqui, falando sobre ele. E aí, como eu disse, é extenso isso. Né? E a Bíblia diz lá em João, eu gosto de olhar ali porque eu vou explicando, certo? Aqui eu perco muito tempo, já vai comendo tempo ali. Em João, capítulo 1, versículo 42, coloca aqui. A primeira coisa que André fez foi procurar o seu irmão, Simão, e dizer a ele, ponto, achamos o Messias, quer dizer, Cristo, continua. Então André levou seu irmão a Jesus
Jesus olhou para Simão, que é o Pedro, e disse: você é Simão, filho de João, mas de agora em diante o seu nome será Cefás. Ou seja, aqui a gente vai falar de Pedro, certo? Quem era Pedro? Aqui a gente poderia falar do homem natural, o homem carnal e espiritual. Eu vou falar de mim, mas você tente ser você. Eu vou falar de mim, não vou falar de ninguém aqui não. Porque muitas vezes olhamos para as pessoas como um homem natural. Bota aí Mateus 4:18. O homem natural. Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia, quando viu dois irmãos, que eram pecadores, né? André e Pedro, aqueles que a gente viram. Continua. Simão, também chamado de Pedro, e André, eles estavam no lago pescando com redes. Era um homem natural, é como você é no seu trabalho, na sua vida secular. Era um homem natural. Até que, no 19, Jesus lhe disse: venha comigo. Veja, Jesus chamou ele. Que eu ensinarei a você a pescar gente. Atualmente, na cabeça dele, ele não entendia o que era isso. Ele era um homem natural. E isso acontece na minha vida e na sua, quando a gente não tem Cristo. Uma pessoa natural, não tem. Trabalha no dia a dia, vive. Mas algo que eu quero mostrar a você, certo? Que a gente vai começar a andar na Bíblia. Você trouxe sua Bíblia? O crente tem que ler, viu? Mesmo que seja num celular, mesmo que seja assim de papel, mas você tem que ler. Então, vou mostrar aqui para vocês algo bem interessante. Certo? O primeiro nível dele era um homem natural. Ele era um simples pecador. Né? E o segundo nível, que a gente começa quando ele chama ele, Pedro, que eu vou dizer Pedro, mas eu vou falar de mim, né? Se eu vou falar do cara, não vou estar julgando só a vida dele. Tem que falar da minha vida, como é que eu sou. Porque quando a gente aceita Cristo, aceitamos. Uma nova criatura nós somos. Mas será que a gente muda mesmo? Ou só foi de fachada? Porque Pedro, quando ele aceitou, aí com Cristo ele começou a ver. Interessante, algo que me lembrou agora. Pedro, quantos anos foi que Jesus andou na terra? 3 anos e meio, não foi isso? Foi o tempo que Pedro andou, ou mais, porque Pedro andou quase 4 anos com Jesus. Se você for contar 3 anos e meio, com mais 50 dias da ressurreição de Cristo até o dia de Pentecostes, vamos juntar, vai dar quase 4 anos. 4 anos que Pedro andava com Jesus. Mas Pedro ainda era carnal. Pedro viu curas, Pedro viu maravilhas. E isso acontece com a gente. Olha só comigo. A gente aceita Jesus, mas muitas vezes a gente anda na carnalidade, nas brigas, nas confusões, mas somos cristãos. Se alguém perguntar, e muitas vezes os cristãos, pessoas lá fora, não estão enchendo as cadeiras, não só da nossa igreja, mas de várias igrejas, porque quando olha para mim e sua atitude, diz: aquele é crente. Que atitude ele está tendo? Que atitude ela está tendo? Porque Pedro viu maravilhas. Pedro estava vendo lá a cura. Pedro andava, Pedro fazia, mas Pedro andava ainda na carne. Pedro ainda andava carnal. Então, isso é o segundo nível, certo? De um cristão, de um ser humano, no caso. O homem natural, o homem carnal. Coloca aí um exemplo maior, né? João 18:10, coloca aí. Eu ia abrir aqui, mas eu quero ganhar tempo. Coloca aí, João, capítulo 18, versículo 10. Veja. Assim, aí Simão Pedro tirou a espada, atacou um empregado do grande sacerdote e cortou a orelha. Veja, ele andou a vida todinha vendo o que Jesus fazia, mas mesmo assim ele ainda era o quê? Carnal, isso acontecia não só na minha vida. Idade e tempo não diz quem você é na igreja. Idade e tempo. 25 anos dentro da igreja. Eu estou dizendo de mim, eu falando de mim, estou falando de vocês não, estou falando de mim. Pedro tinha quase 4 anos, ele andou com Cristo, mas mesmo assim ele tinha atitudes carnais. Como falar com as pessoas. Ele já era daquele jeitão mesmo, né? Que era um pescador.
Mas ele tinha atitudes que não era condiz a minha e a sua realidade. Deixa eu dizer aqui. Deus, ele honra quando você é vitorioso. Ele honra a sua vitória. Mas ele ama mais as suas renúncias. Quando você renuncia, você morre para o mundo. Aí ele diz, agora aí, esse está entendendo. Ele está entendendo. Porque quando você ganha algo, ele está lá vibrando com você, porque é seu pai. Mas quando você olha para o mundo, olha para as coisas erradas, você diz assim, eu não quero. Eu quero ao Senhor. Ele diz, agora esse entendeu. Essa entendeu o propósito. E é assim que nós temos que entender o propósito de Deus na nossa vida. Não, mas eu estou na igreja. Beleza. Não, mas eu oro. Eu creio que ele orava. Porque em outro versículo, certo? A Bíblia diz lá que Pedro... Deixa eu abrir aqui para mostrar a vocês. Outro versículo aqui. Lucas 22. Capítulo 22, do 57. Lucas 22. Coloca aí. Mas Pedro negou dizendo, mulher, eu nem conheço esse homem. Continua. Pouco tempo depois, um homem viu a ele e disse, você também é um deles. Olha, você é um deles. Continua. Mas Pedro respondeu, homem, eu não sou um deles. E aí, você está de frente de uma pessoa, está de frente de algo, e se alguém olhar para você, você vai negar Jesus? Eu sou crente? Sou não. Mas você fala como um crente, você age como um crente, mas as suas atitudes não é de crente. E aí? Eu sei que muitos glória, aleluia, não vai ter não, né? Porque a gente só quer o ovo, quando sobe lá em cima, ela vai pegar fogo. Mas ei, hoje a gente tem que botar uma pedra fundamentada nisso. Ou a gente é, ou não é. Ou eu vou agir como a palavra diz, ou eu vou ser como essa aí, ó. Tu agia como ele. Tu andava como ele. Como é que tu não é igual a ele? Minhas atitudes, minhas ações vai mostrar quem eu sou em Cristo. É assim. Não, mas eu vou estar ali falando do irmão ou da irmã. Mas eu sou crente. Aí o outro que não é, vai te ver. Geralmente a gente pega o Uber, eu e minha esposa. E esses dias, desde quando a gente viajou para a conferência de ministros, que o rapaz me viu lá e disse, ei, tu é crente. Tu és tal. E eu, se o cara nunca me viu, como é que ele sabe que eu sou? Não, mas você fez isso e isso. E quando eu fui esse dia a gente estava no Uber, quando chamou, o cara olhou e disse, ei, tu é crente. Tu é fulano de tal, tal. Aí ela disse, tá vendo, se eu fizesse coisa errada. O cara ia me entregar, né? Dizer, esse rapaz aí faz isso, isso e isso. Então, que atitude você tem que ter? A atitude minha e sua é que quando alguém olhar para você vai dizer assim, essa é uma mulher de Deus, isso é um homem de Deus. Eu posso confiar nela, eu posso confiar nele. E muitas vezes as pessoas não querem confiar em mim e você. Sabia por quê? Porque a gente é uma coisa e lá fora é outra. E não vai. Aí eu vou olhar para aqui. Não, mas não é assim também não. É. Temos que ser firmes na rocha. Quantas pessoas lá fora estão precisando da palavra que eu e você tem? Quantas? É? Imagina aí alguém chegar na sua porta, chegou na minha casa dela, 11h40 da noite pedindo ajuda. Ei, 11h40. E essa pessoa vai pedir ajuda a minha. Ela era a pessoa que mais, como é que eu posso dizer? Falava mal de crente, né? Lá na rua, o pastorzinho chamava meu pastorzinho. Pastorzinho, quer ser pastor. Mas na hora de uma dificuldade, foi 11h40 na minha porta. Vai ali que a mulher está endemoniada. E aí? Era para ela ir, né? Vai chamar o pastorzinho. Então, se você tomar uma atitude de cristão, eles vão chamar você. Mas como é que vai chamar você se você não toma? Então, aquilo ali, ó. Mas Pedro morreu. Não sou. Então, nós temos que tomar essa atitude de cristão. Certo? E a meninice a gente deixa para de lado. Não estou dizendo que a gente não, estou falando de mim, viu? De mim. Tem coisas que a gente vai passar fora. Vai ter gente que vai puxar você. Vai dizer coisas com você. Mas deixa eu dizer algo aqui. Dificuldades. Vem para qualquer um. Vem para mim, como vem para vocês. Certo? Mas nas dificuldades, preste atenção, nas dificuldades, é que Deus usa pessoas comuns para levar para o extraordinário dele, aonde ele quer. Vou dizer de novo. É naquela dificuldade, quando alguém chegar assim, ó. Olha, Yane, tu é isso, 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 isso. A Yane vai contar até 10. Mas é na dificuldade que as coisas simples, no homem natural, o homem comum, Deus vai dizer, agora que eu vou designar você o extraordinário
meu na tua vida. É assim. Mas não, aí alguém diz algo com você, você está rebatendo. Quem era, mas era eu. Eu não aguentava, não. Eu não sou assim agitado. Quando alguém agitava, eu falava de novo e falava. E eu via que eu nunca crescia. Eu dizia, mas eu não estou na igreja. Eu morava na casa de um pastor. Ei, eu estou falando, não, morei 2 anos na casa de um pastor. Via como era, procedimento, mas as coisas para ele mudavam e para mim não. E eu disse, por quê? Porque o egocentrismo achava, olhava, via, só ele e as pessoas indo e eu, como é que eu vou ficar? Ei, mas quando eu tomei a consciência de mudar, porque a gente tem que mudar de dentro para fora. E quando a gente começa a fazer isso, aí você pega aqui, ó. Porque você entendeu. Você saiu do homem carnal, de um crente carnal, que quando alguém diz alguma coisa, você fica bicudo. Eu ficava, meu amigo, quem ficava era aqui, eu já tenho beijo, ó. Tem beijo, quem tem beijo está aqui. Não aceitava qualquer coisinha. Não, estou certo, que eu estou há tanto tempo na igreja, eu tenho 15 anos naquele tempo, 15, 10 anos de igreja, feito eu disse, tempo de igreja, não disse quem você é não. Não, mas eu entendo na palavra, ei, de Gênesis Apocalipse, me pergunta para você ver, benção, não adianta tu ter de Gênesis Apocalipse não, se tu tiver um versículo guardado no teu coração, tu vai ser uma benção onde você estiver. Acabou-se. Simples. A outra passagem aqui, certo, que continua sobre Pedro. Em Mateus 26, coloca aí, Mateus 26, 40. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo, ou seja, os discípulos, né? Pedro, Tiago e João. Então disse a Pedro, veja que sempre ele falava com Pedro, será que você não pode vigiar comigo nem uma hora? Pedro foi dormir, ele foi orar e Pedro foi dormir. Você notou que tudo que Jesus fazia, ele chamava Pedro. É o queridinho de Jesus. Eu não estou dizendo que ele era o queridinho de Jesus, mas sempre ele era Pedro. E Pedro era o que dava mais trabalho. Mas sabe por quê? Porque aquele que dá mais trabalho é aquele que Deus quer trabalhar na vida dele. Muitas vezes é aquele que você não dá nada e joga areia em cima. Mas Deus disse, é porque eu já vejo o futuro dele na frente. Você não está vendo como eu estou vendo, mas eu vejo o futuro dele ou dela. Então não trate mal aquela pessoa que você acha que não presta para nada, porque talvez para você não preste, mas para Deus serve. Amém? Então, vigie e orem para que não sejam tentados e façam. É fácil querer resistir à tentação, difícil é mesmo conseguir. Então eu vou parar aí só nisso aí. Então, isso era o crente carnal que era Pedro. Joe, no dia quando eu fui estudar para ir para Bolívia, eu disse assim, a mulher, a esposa do pastor, me conhecia tanto que disse assim, ó, e se o rapaz não aceitar Jesus na Bolívia, eu aprendendo espanhol, como é que tu vai falar? Aí a carnalidade disse, sabe como é que eu vou dizer com ele? Quer de Deus, quer de não, te dana. Mas eu não estava lendo a Bíblia, eu leio a Bíblia. Mas estava a mistura da Bíblia com o irmão natural, mas era do irmão carnal crente, onde queria que o rapaz fosse aceitar Jesus a pulso. Era natura, ou tu vai ou não, queria de nada. Era simples, era curto e grosso, mesmo assim. Isso é o crente carnal. Então não adianta tempo, certo, de igreja. É melhor você ter um dia, como diz a música, do que 1000 anos. Um dia na presença de Deus buscando, do que ter 30, 100 anos e estar na carnalidade. Amém? Eu sei que não vai ter muitos amém não, mas isso aqui está sendo um remédio para mim e para você. Porque foi comigo. Certo? Foi comigo e está sendo, eu sei que vai ser pessoas abençoadas com isso. Certo? E também uma parte de Pedro, vejam só. Pedro também não só era esse bicho que eu estou dizendo aqui não. Estou dando um exemplo dele que eu levo a mim. Eu disse, parece com Pedro, não. Mas tinha algo em Pedro. Pedro era intrépido. Ele andou nas águas, sobre as águas. E não teve outro discípulo que fazia o que Pedro fazia. Me mostra aí. Não tem.
Foi ele que quando Jesus olhou, ele disse, eu vou até aí, Jesus. Ah, mas a gente só olha a parte que ele afunda e a parte que ele vai até lá. Qual é do discípulo que tinha a coragem dele? Quem tinha? Talvez ele tinha muitos erros, como um homem carnal. Mas Deus não estava olhando os erros dele, Jesus. Jesus estava vendo o que ele ia fazer lá na frente. Pela intrepidez dele, pela ousadia dele. É assim que a gente tem que ver. Não, aquele ali não tem jeito mais não. Nos olhos naturais da gente não tem. Porque a gente só está vendo aquilo que quer ver. Mas Deus vê o à frente. É lá. É o futuro dele. É o futuro seu e o futuro meu. Amém? Vamos abrir outro versículo aqui. Eu já não estava abrindo a Bíblia, né? Porque eu não estudo a Bíblia não. Vamos lá. Agora aqui, ponta da hora ali, está voando. Eu resumi muito do Pedro natural, do Pedro carnal, mas agora a gente vai ver começar a mudança de Pedro. A mudança começou comigo. Porque muitas vezes a gente diz assim, eu não vou para aquele culto, não. Mas é aquele culto que Deus fala, mexe com você e você muda. Faz assim, ó. O 360 graus. Naquele culto que você não queria vir, não queria ouvir. Aí você está colocando sua alma, sua carne no lugar e diz, eu não queria. Depois eu dizer, eu precisava ouvir, eu precisava isso na minha vida. E a gente vai abrir, abre aí João 21. Versículo, João 21. Isso. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos, na beira do lago da Galileia. Foi assim que aconteceu. Estava junto Simão, sempre está Pedro. Pedro estava em tudo, né? A Bíblia diz que, Novo Testamento, até Apocalipse, a palavra Pedro está em 177 vezes falada na Bíblia. Só no Novo Testamento. 177 vezes a palavra Pedro. Estava junto Simão, Pedro e Tomé, chamado Gemeu. Continua. Natanael, que era da Canaã, da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Já estava lá o grupinho. Simão. Quem? Pedro. Disse aos outros, eu vou pescar. Para aí. Não muda não. Sempre quando eu falar, vocês deixam. Veja. Pedro, ele ainda estava carnal. Ele ainda vivia no mundo natural. Queria voltar a ser o que ele fazia antes. Ele pescava. Então, quando ele viu que Cristo morreu, ele quis voltar a fazer o que era antes. Eu vou pescar mesmo. Já está tudo perdido. Então, não queira voltar ao que era antes. Ei, você é a nova criatura. O velho Jason morreu. Morreu. Ei, vai fazer a sua passagem. Aquele bonequinho que vocês tudo assistem aí. Faça a passagem dele. Hoje, se você ainda não fez, faça a passagem dele. É hoje. Certo? Faça hoje. Não deixe vir para a sua mente, não. Deixe vir para o seu coração. Então, Simão Pedro disse aos outros, eu vou pescar. Aos amigos, olha, a influência. Olha a influência quando uma pessoa é um líder nato. Ele era um líder, veja. Nós também vamos pescar. Pedro era um líder nato. É imprescindível você olhar para a Bíblia e não ver como Pedro era um líder nato. Tinha os outros lá. Mas tinha João, falava até de Marco também, mas Pedro era um líder nato. Era um líder nato. Nós também vamos pescar com você. Ó, disseram eles. Continua. Então foram todos e subiram no barco. Mas naquela noite nada pescaram. Ó, como é que começa a mudar agora a vida de Pedro? Pescar nada. Então, no quarto. De manhã, quando começaram a clarear, Jesus estava na praia. Porém, eles não sabiam que era ele. Eles não perceberam. Quando a gente está na carne, a gente não consegue ver nada. É um cristão na carne, ele pensa que está falando nas coisas, mas está não. Não vê nada. Continua. Então Jesus perguntou, moços, vocês pescaram alguma coisa? Eles disseram, nada. Muitas vezes a gente quer ser o tampa de cruz. Saber que está fazendo as coisas certas e não está fazendo nada. Responderam eles. Aí ele, jogue a rede do lado direito do barco, que vocês acharão peixe. E disse Jesus. Eles jogaram a rede. E logo depois, já não conseguiram puxar a rede, né?
para dentro do barco, por causa da grande quantidade de peixes que eles haviam nela. Aí não, só o 6. Deixa no 6. Agora vai lá em Lucas, capítulo 5, versículo 6. Lucas, capítulo 5, versículo 6, rapidinho. Veja, parecido. Quando eles jogaram as redes nas águas, pescaram tanto peixe que as redes estavam sendo, o quê? Arrebentado. Quando o homem natural faz, ele acha que está ganhando vantagem, né? Não, mas na Bíblia não diz que ele obedeceu ao Senhor. No versículo 5 diz que ele obedeceu e jogou. Mas aqui está dizendo que foi arrebentado. Então muitas vezes a gente está obedecendo só da boca para fora. Mas a gente está fazendo ao contrário. Eu não sei se vocês já ouviram falar, aquele menino que está na escola, que o professor pega e bota ele de castigo. Ele diz, eu estou aqui, fisicamente, mas por fora eu estou bagunçando. Aqui aconteceu um milagre, mas não porque Pedro quis e a turma dele. Agora volta lá, para 21, 6. 21, 11. João, capítulo 21. Aí Simão, Pedro subiu no barco e arrastou a rede para a terra. Começa a entender, continua. Ela estava cheia com 153 peixes grandes. E mesmo assim, não se arrebentou. Porque a atitude dele começou a ser transformada. Não se arrebentou. Continua, no 12. Jesus disse, venham comer. Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem ele era, pois sabia que ele era o Senhor. Então, muitas vezes, nós sabíamos que Deus está falando com a gente está sabendo que está errando, mas a gente não quer voltar atrás, para não dar o gostinho, né? Não vou fazer isso não. Voltar atrás, renunciar. O que foi que eu terminei de dizer aqui? Deus ama quem renuncia. Quando eu chego para alguém, me perdoe porque eu fiz alguma coisa, é isso aqui, ó. Eu volto atrás. Mas se eu voltar atrás, o meu orgulho vai ficar como? Como é que vai ficar meu orgulho eu chegar para a Érica e dizer, Érica, me perdoe por algo? É forte, né? Os amém diminuem, hoje não tem muito glória a Deus, mas quando a gente chega para alguém, um irmão assim diz, me perdoe, porque eu julguei você do modo diferente. Talvez ele naquela hora não queira me perdoar, mas eu estou sendo livre para o Senhor. Continua. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Sabe o que é isso aí? Suprimento. Deus começou a suprir eles. E fez a mesma coisa com os peixes. Então Deus começou a suprir eles. Mostrar que independente do que eles estavam fazendo, se não queria, Deus está dizendo aqui, eu estou de mão aberta. Enquanto estavam me prejudicando, eu estou dando a vocês. Olha. Eu estou mostrando a vocês que quando alguém fala de vocês, quando alguém faz algo com vocês, eu estou sempre aqui de portas abertas para te dar o pão, para te dar o peixe, para te dar o que você quiser, porque eu estou cuidando de você. Foi esta a terceira vez que Jesus, depois de ter dito isso, ressuscitou e apareceu aos seus discípulos. Continua. Quando eles acabaram de comer, preste atenção, Jesus perguntou a Simão, vê, sempre é Pedro. Ele não poderia perguntar a João, a Barnabé, qualquer outro. Mas ele perguntou a quem? Pedro. Eita, Pedro. Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Primeira vez. Aí Pedro disse, sim, Senhor. Que eu amo o Senhor. Respondeu ele. Então Jesus disse, toma conta das minhas ovelhas. Continua. E perguntou pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu, sim, Senhor, sabes que eu amo, Senhor. E Jesus lhe disse outra vez, toma contas das minhas ovelhas. Continua. Agora é que Caio está lá. E perguntou-lhe pela terceira vez, Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste, porque Jesus ter perguntado pela terceira vez. Foi aonde a ficha dele caiu. Ele entendeu, ele começou a entender o propósito que Deus tinha na vida dele. Que não só era pescador, quando ele foi lá e disse, você vai ser pescador de homens. Talvez naquele tempo lá ele era homem natural, não entendia. Mas aqui, ele começou a entender. Pela terceira vez, a ficha dele caiu. Ele começou a entender o que ele realmente era para o Senhor.
Certo? Então é isso que nós temos que entender. Quando alguém puxar a sua orelha, ou um pastor, não sei a orelha que fica muito pesado. Mas quando alguém chamar você para perto, não é para querer derrubar você, não é para levantar. Porque aquele irmão que pega uma pessoa para empurrar você, não é de Deus não. O irmão certo é aquele que quando vê você no chão assim, ele faz isso aqui, ó. Limpa, lava. Então foi o que Jesus fez com Pedro. Foi isso que Jesus fez com Pedro. Ele não olhou que ele era um ogro, que ele era ignorante, o jeito dele ser. Ele até era. Mas as coisas começaram a mudar nele. Lá em Atos capítulo 2, começa a relatar da vinda de Pentecostes e o Espírito Santo. E na verdade, ele vira de crente que já era, a novo convertido, quando o batismo do Espírito Santo dele, ele se enche. Então ele ali não é mais só o crente. Ele começa a ser o Pedro verdadeiro. O Pedro, realmente o Pedro que tem uma palavra de Deus. Não é aquele Pedro que vem hoje. Eu vou para a igreja hoje. Uou, marcar meu ponto. Top! É aquele Pedro que quando começa um louvor, ele está levantando as mãos. É um Pedro que quando diz assim, vamos orar em línguas, ele é o primeiro a orar. Nós temos que ser assim, uma igreja fogueada. Para aquelas pessoas lá fora, precisa de mim e de você. Precisa de Pedros. Quantos Pedros estão aqui hoje? Quantos? Qual é o Pedro que você se identificou nesses três? O homem natural, o Pedro natural, o Pedro carnal. Eu não vou olhar você assim, não. Eu tenho que olhar aquele Pedro que vai dizer assim, eu vou orar por você. E eu, amém. Eu estou junto com você. Olhe para o seu irmão. Agora olhe para aquele que você não conhece, se você estiver do lado dele aí. Olha aí, para aquele mesmo que está do lado. Não aquele que você já conhece. Olhe para ele ou para ela, diga, pode contar comigo. Não, eita, está muito fraco. Parece que eu vou dar a próxima vez, vou dizer, pastor Chilton, eu vou pegar uma ministração bem, para pular, porque a gente gosta quando entendem a administração. Diga de novo, irmão, pode contar comigo. Não de mentira. Não de mentira. Nem de fachada. Olhe bem para mim. Olhe bem para mim. Não, tem gente que não está nem olhando. Está na carne. Olhe bem para mim. Pode contar comigo. Aleluia. Estou terminando porque ali já vai em 9 minutos. Certo? 2 Coríntios 5,17. Coloca aí 2 Coríntios 5,17. Que esse somos nós. Coríntios. Quem está unido com Cristo é uma nova. Diga, eu sou uma nova pessoa. Eu sou uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho. Foi jogado para trás. E já chegou o que é novo. Foi dito ontem. Vou pegar a deixa da minha esposa. Ela pregou sobre isso. Ei, esquece o passado. Não, mas aconteceu há 1h30 que eu antes de eu chegar aqui. Ei, Jesus já jogou no mar do esquecimento. Ele quer saber o presente, porque ele já te vê o teu futuro. Ele quer saber o teu presente, porque ele já sabe o teu futuro. Processos. A gente não pula etapas e processos. Né? A gente vai. Mesmo que no caminho. Mas tu volta. E tem alguém que é o Espírito Santo e Deus te chamando. E coloca tu no mesmo caminho. Olha no trio. Porque lá na frente tu vai ter a coroa da vida. Porque é assim que o Senhor quer de mim e de você. Não pense que essa palavra foi para, não, vou olhar para fulano e dizer, não, porque eu já tinha lá há muito tempo. Quando eu preguei da última vez, eu tinha dito, eu queria falar algo. Eu tive que resumir muito por conta do tempo ali. Seja um crente afogueado. Que pessoas vão chegar na sua porta e vai precisar de você. Fale a palavra. Como é que pode um cristão que não consegue falar da palavra de Deus? Você consegue. Porque se você não é você que vai falar, é alguém que está dentro de você. Você só é apenas um canal. Você é apenas um canal. Fica de pé. Fica de pé. Você é apenas um canal. Você é apenas um canal. Oh, glória.
E na vida de Pedro, quando ele aceitou, que ele recebeu o batismo, ele começou a fazer milagres, sim ou não? A mulher formosa. Ele foi preso. Muitas coisas passou na vida de Pedro em Atos. Mas ele entendeu. Ele não era mais aquele homem que pegou uma espada e foi cortar a orelha. Mas ele foi aquele homem que olhou para um homem assim e disse: Deus te abençoe. Ele pegou uma espada. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Eu não vou chamar agora ninguém, não. Eu quero que você feche seus olhos. E você entenda, né? Eu disse Pedro, mas seja você. Você. Daquilo que não está agradando. Pergunte a Deus. Eu não vou perguntar, não. É Ele. Aquilo que não está agradando a Deus. Na sua vida. Senhor, o que é que não está agradando? O que é que eu estou fazendo que não está te agradando? Afasta de mim. Eu não estou mandando você se afastar de ninguém ou de algo. Eu estou entre você e Deus. Entre você e seu pai. Comece a entender isso. Porque você não está aqui na terra para fazer as suas vontades, mas a vontade do seu pai. E quando eu entendo isso, eu vou colocar em prática e eu vou voar. Eu vou saltar e entender. Porque muitas vezes a gente escuta ministrações e toma e pulo, mas quando é uma ministração de ensino, de algo que vai acontecer, a gente não quer ouvir. Mas um dia eu precisei ouvir. Então feche seus olhos. Isso, começa a falar com seu pai. Pergunte a ele aquilo que não agrada a ele. Se tem alguma coisa que não agrada, que afaste de você, que tire de você. Hoje vivemos num mundo que dizem que o mundo é depressivo. Porque as pessoas ainda não sabem o verdadeiro amor que é com Cristo. E está verdadeiros guerreiros e guerreiras aqui. Obrigado, Pai, por verdadeiros homens e mulheres aqui, Senhor. Que vão ser não só o Pedro, pescador natural, mas aquele Pedro intrépido na palavra, cheios e cheias, na ousadia do Espírito, onde vão ser chamados para falar a tua palavra, onde vão precisar deles, Pai. E eles vão estar dizendo assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Eu te rendo graças.